E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal da Studio Excel. Na aula de hoje nós vamos conhecer a função CErro. A função CErro nada mais é do que uma tratativa de erros, como podemos ver aqui. Eu tenho uma célula com hashtag ND, que é um erro do Excel, um erro comum, e aplicando a técnica do CErro, então eu trago uma mensagem, ou eu trago uma fórmula, como eu preferir. Nesse exemplo, nós vamos utilizar a função CErro com procv e com a função C. Então, fique conosco nesse vídeo e vamos lá. Então, vamos lá. A função CErro, ela é composta por dois argumentos. O primeiro é o argumento valor e o valor CErro. Como a gente consegue ler, eu vou ter duas opções, que é o valor real, e se o meu valor real apresentar erro, então eu defino um valor para que isso traga para nós na célula se houver erro. Com isso, eu vou fazer aqui um procv bem doido, que eu sei que não vai conseguir, eu vou procurar essa fórmula aqui na minha tabela aqui, que eu sei que não existe, para mim forçar um erro do Excel. Esse erro, então, ele é esse ND. Eu vou fazer aqui um erro também, um dividido pelo outro. Ele não vai permitir dividir texto com número. Ó, percebam que temos dois modelos de erro, ND e valor. E agora, através desse erro, eu vou aplicar o CErro. Como? Vamos puxar aqui, igual CErro, o meu valor. Então, no meu valor, eu vou referenciar a minha célula com erro e ponto e vírgula, eu vou agora informar se houver erro, eu quero isso aqui, eu quero identificar que tem erro. Erro, entre aspas, erro identificado. Eu quero que o Excel me informe se houver erro na célula. Percebam aqui, vamos utilizar a alça de preenchimento, ele identificou um erro em ambas as células. Porém, aqui eu estou utilizando duas células para fazer essa aplicação. No entanto, eu posso fazer em apenas uma célula. Eu vou vir aqui, vamos aplicar fórmula encadeada. Eu vou fazer um CErro com procv. Com isso, eu vou copiar essa minha fórmula. Vou vir aqui, dar um Ctrl C e vamos vir aqui no Ctrl V. Agora, como eu já fiz o procv, eu vou vir aqui no procv e vou dar um Ctrl C sem copiar o igual, que eu quero espelhar essa mesma fórmula para trazer aqui, ó. E no local aqui de valor, vejam, eu seleciono o valor, ele sublinha, ele pinta aqui a minha célula E2 e eu dou aqui então um Ctrl V. Nesse meu valor eu quero aplicar um procv. Se esse procv não for correspondido, então ele entra no valor CErro. Com isso, eu tenho aqui erro identificado. No entanto, por exemplo, se eu não quiser um texto, se ele não tiver procv aqui, eu quero que ele faça uma função. Vamos então puxar um procv. No meu valor CErro, eu vou ter um procv, eu vou procurar esse valor mesmo, nessa mesma tabela, e vou trazer a coluna número 2. Feito isso, vejam aqui, eu tenho um procv, primeiramente, dentro do valor. Se esse meu valor não for encontrado, eu parto para um próximo procv, dentro do valor CErro. Esse meu valor CErro, ele pode ser qualquer tipo de fórmula ou referência. Eu posso simplesmente trazer a informação de uma célula, aqui no valor CErro, quero esse texto, ele vai reencontrar, aqui está. O valor CErro ele é manipulado em resumo. Eu posso fazer nele o que eu bem entender. Com isso, então, a gente consegue manipular erros com a função CErro. Ou também eu posso deixar a célula em branco. Para mim deixar essa célula em branco, em vez de eu ter que usar uma função C, eu apenas boto duas aspas aqui. Então, eu sei que aqui tem erro. Valor CErro em branco. Minha célula está em branco. E é assim, então, que a gente utiliza a função CErro. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Já deixe o seu like nesse vídeo, já se inscreve em nosso canal para acompanhar mais aulas assim como essa.